Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar e neste domingo temos eleições presidenciais na Venezuela. O Nicolás Maduro já está no poder há 11 anos e pela primeira vez existe uma chance real dele sair derrotado na eleição. Ninguém arrisca prever o resultado, mas sim, pela primeira vez se coloca que essa é uma possibilidade. O Maduro foi eleito em 2013, depois da morte do Chávez, com 51% dos votos. O outro candidato, que era o Capriles, teve 49%. Foi muito apertada aquela eleição. Depois ele cumpriu o mandato de 6 anos e foi reeleito em 2018 com 68% dos votos, uma margem muito mais folgada. Se passaram mais 6 anos, estamos agora numa tentativa do Maduro de conseguir um terceiro mandato. Gente, primeira coisa que a gente tem que ter de muito claro com relação a eleições na Venezuela é que o processo eleitoral lá não é um processo eleitoral legítimo. Isso é muito evidente das mais variadas formas. Desde que o Maduro chegou ao poder, uma série de partidos políticos sofreram intervenções do governo, eles não puderam colocar nomes que eles realmente desejavam para concorrer ao cargo, nomes esses que teriam um potencial muito maior. Isso aconteceu, por exemplo, já no ano de 2018, Maduro poderia ter tido um desempenho muito pior ou até perdido se você tivesse alguns nomes concorrendo por alguns partidos políticos. Tá? Me estranha muito que até setores da esquerda, aqui no Brasil muito ainda, em outros lugares, até mesmo em alguns países latino-americanos, isso já diminuiu bastante, defendam, né, a Venezuela como um regime democrático e com eleições livres, porque, gente, essas atuações do governo Maduro nos partidos políticos, ela não se restringe a partidos de direita. O Partido Comunista da Venezuela, o PCV, sofreu uma intervenção do governo no ano passado. Tá? A boa parte das suas lideranças foram retiradas. E o governo foi lá e falou, não, agora o PCV vai ser comandado por essa turma aqui. Uma turma, inclusive, que é o pessoal que fala nos Estados Unidos, uma turma muito mais, né, favorável a uma relação mais próxima com os Estados Unidos. Então eu tenho dificuldade de entender, eu acho que é por não acompanhar muito o que está acontecendo na Venezuela, o que acontece lá, quais são as medidas tomadas pelo governo do Maduro. De qualquer forma, além dessa intervenção em partidos políticos, você tem também opositores que de última hora são impedidos de concorrer, então assim, ele consegue até no processo interno do partido sair como candidato, na hora do vamos ver é barrado. Tá? Isso aconteceu nessa eleição com a Maria Corina Machado, que era uma candidata considerada com bastante potencial. O Lula, inclusive, fez críticas fortes quando isso aconteceu no começo desse ano. Foi a primeira vez que ele caiu muito em cima do regime do Nicolás Maduro. Um controle extremo dos meios de comunicação. Você tem também limitações nas campanhas. Então, uma campanha opositora ela tem muito menos facilidade de conseguir, né, fazer até mesmo atos na rua do que a própria campanha do partido do Nicolás Maduro, do PSUV. E um eleitorado, em grande medida, que tem muito medo de votar como realmente gostaria. Tem esse medo porque boa parte recebe benefícios sociais e o governo utiliza lá esses benefícios sociais como meio de chantagem, isso está escancaradamente comprovado. Você também tem ali um volume grande de pessoas que trabalham, né, pro governo diretamente, né, que são funcionários públicos e que também ficam inseguros, né, vai que meu voto acaba sendo revelado, eu não tenho a privacidade do voto efetivamente, e eu possa sofrer alguma punição com relação a isso. Assim, às vezes até vota como gostaria, mas não vai participar de uma campanha ativamente, não vai sair às ruas defendendo um candidato opositor em hipótese alguma, tá? Isso acaba limitando muito o poder da oposição conseguir vencer o Nicolás Maduro. E o caso aí da cédula clássica, a cédula eleitoral da Venezuela, gente, é assim, é um monte de quadradinho, como vocês estão vendo na tela, cada um de um partido. O Maduro tem o apoio de vários partidos, então a foto dele aparece 13 vezes esse ano. Em 2018 foi um esquema parecido. E aí, gente, pesquisa eleitoral, você já não, na hora que vai fazer uma pesquisa eleitoral, você já não coloca uma lista de candidatos para a pessoa responder, você coloca um círculo, né, para todos ficarem de forma equânime na hora que o eleitor for falar em quem ele pretende votar. Porque se entende que, numa lista, por você ter uma ordem específica, você pode induzir o eleitor a apontar um determinado nome, apontar um nome que está mais para frente na lista ou que está mais no campo de visão dele. Imagina então
quando você tem uma cédula em que uma foto de uma pessoa aparece mais vezes. Isso faz diferença. Isso comprovadamente faz diferença na hora que a pessoa for fazer o voto. Tá? É óbvio que não é o ponto mais determinante, mas está no meio disso tudo. Ok? Bom, todos esses fatores fazem que não seja um processo legítimo, a gente tem que ter isso muito claro, não foi em 2018, não está sendo agora, ok? Se considerava ali até 2013 que sim, a coisa corria normalmente, que foi aquela eleição muito apertada do Maduro contra o Capriles. Por outro lado, e o que surpreende muita gente, existem muitos especialistas, mesmo, gente, em sistema eleitoral, sistema de apuração de votos, em tecnologia, que defendem que o sistema de apuração de votos na Venezuela é legítimo e funciona devidamente. Tá? Isso choca muita gente. Sim, muita gente coloca isso. Basicamente o que aconteceu é que a partir do começo dos anos 2000, no governo do Hugo Chávez, você teve esse sistema muito aperfeiçoado por temores do governo Chávez de que a oposição fraudasse o processo eleitoral. Então você criou um sistema bastante sofisticado. Tá? Esse sistema basicamente é assim, gente. O eleitor chega ao local de votação, ele apresenta a carteira de identidade, o número do documento é digitado numa máquina, em seguida é feita uma autenticação biométrica, isso já tem há bastante tempo na Venezuela, antes da biometria se popularizar aqui no Brasil. A urna é liberada, ele seleciona a foto do candidato que quer votar, no caso o Maduro aparece 13 vezes, né? Não é quando eu falo cédula, é na tela do computador, que ele aparece tantas vezes assim, os outros candidatos aparecem menos. E depois o eleitor confirma o seu voto e a urna imprime um comprovante de papel, e aí o eleitor joga esse comprovante de papel em uma outra urna que serve como uma autenticação em 2 fatores, digamos assim. Exatamente, o voto impresso que o Bolsonaro defendeu aqui no Brasil era esse. A urna você vota, tem apuração eletrônica, mas tem uma segunda camada em que você pode fazer uma recontagem em papel para confirmar que o resultado é verdadeiro. E pro eleitor, né, na hora que ele vai pegar o papel e jogar na outra urna, ele vê, olha, eu tô votando realmente, eu votei realmente nessa pessoa que tá impressa aqui. Ok? E esses papéis são bem monitorados e tudo mais. Antes que caia em cima de mim, olha aí, Bolsonaro tava certo. Gente, eu publiquei um vídeo em 2021, em junho de 2021, que chamava assim, olha, por que eu era favorável ao voto impresso até ano passado? Eu era favorável, eu acho um sistema interessante. E explico no vídeo por que deixei de ser, tá? Aí não vou me estender nisso agora. Então notem, um processo eleitoral inteiramente no pré-momento de votação ilegítimo, que tem um sistema de apuração que muitos veem como confiável, muitos mesmo, e aí que entra o fato do que por que nesse ano pode ser diferente. Pesquisas de opinião estão mostrando que o candidato opositor Edmundo Gonzalez está muito à frente do Maduro, gente. A consultoria ClearPath, por exemplo, projetou o Edmundo com 59% e o Maduro com 31%. A firma de pesquisas econômicas Poder e Estratégia mostra o Gonzalez liderando perante o Maduro com 43 pontos percentuais. Vale lembrar que na Venezuela você não tem segundo turno. E que também o Edmundo Gonzalez ele entrou na disputa como substituto da líder oposicionista Maria Corina Machado, aquela que foi barrada mais no início desse ano. Percebam que o seguinte, o Edmundo ele não é uma grande figura conhecida. Quase tudo isso, assim, a Maria Corina fazendo campanha na rua, defendendo o voto nele. Tá? Se resume a mais ou menos isso. E ela tá conseguindo fazer uma transferência razoável de votos para ele. E a gente tem uma perspectiva também demonstrada em pesquisas de uma tendência de um altíssimo comparecimento do eleitorado. Como o voto não é obrigatório na Venezuela, em eleições anteriores muita gente, até que não gostava do Maduro, não compareceu. Até pela coisa que eu te falei, ou recebe benefício social, ou então é uma pessoa que trabalha para o governo, ela prefere não ir votar, né, do que arriscar lá, vou votar contra. Há um entendimento, e vamos ver, de que a parte da população que não comparecia tendia a ter uma posição mais de oposição ao Maduro do que em favor dele. Ok? E por que esse ano vai ser diferente? Bom, o processo eleitoral continua contaminado no seu todo, assim como em 2018. Mas por que agora tem chance do Maduro sair no poder? Em 2018 todo mundo sabia que ele ia ganhar, né? Por 2 motivos, gente. Primeiro, porque a pressão que recai sobre ele na Venezuela está muito maior do que em momentos anteriores. Há um clima, digamos, de esgotamento, né? Com a piora de índices que você teve na última década e tudo mais. É um clima de esgotamento, está chegando ali num ponto de inflexão.
O desgaste dele é muito considerável perante a população. Então há ali um clamor popular maior do que você tinha em outros momentos para que você tenha um outro nome colocado. E o segundo ponto, e eu arrisco dizer que é o principal, é que em outubro do ano passado foi assinado o chamado Acordo de Barbados, que foi mediado pela Noruega. Esse acordo fez com que a Venezuela desse garantias de que realizaria uma eleição livre e competitiva, e em troca os Estados Unidos iam suspender boa parte das sanções que tinham contra o país. Os Estados Unidos suspenderam as sanções e a Venezuela ficou com esse compromisso. O acordo foi descumprido, evidentemente, pelos motivos que eu citei para vocês, candidatos barrados, uma série de coisas diferentes feitas que tornam uma eleição não completamente livre, nem perto de ser livre. E os Estados Unidos voltaram com boa parte dessas sanções. Não com todas. Não com todas. Tá? Aquelas cenas, né, de escassez nos mercados da Venezuela, tudo isso aí diminuiu bastante. Porque elas eram grande parte oriundas das sanções econômicas aplicadas, ok? E o que aconteceu? Como ainda há algumas sanções em aberto, né, que estão de lado, o governo tem muito medo que elas voltem. Tá? Principalmente, né, agora antes do processo eleitoral. Porque isso criaria um desgaste ainda maior para o Nicolás Maduro. Isso faz com que o governo se segure para tomar medidas ainda mais drásticas de interferência no processo eleitoral. A Maria Corina Machado ela foi barrada. O Gonzalez, que é o substituto dela, não foi barrado agora, de última hora, mesmo tendo uma perspectiva de ter muitos votos. O partido não foi barrado, né, de concorrer. Tá, é a plataforma unitária, gente. O Maduro permitiu a participação da coalizão opositora da plataforma unitária por causa do Acordo de Barbados e por medo de que essas outras sanções ainda que não estão sendo aplicadas, voltem, ok? As medidas de interferência no processo eleitoral, as medidas antidemocráticas do governo Maduro, elas sempre foram calculadas, evidentemente, e costuma ser assim, para serem colocadas na proporção necessária para garantir que ele continuasse no poder. Assim, tá com risco de perder? Tira a Corina Machado. E ainda tá com risco? Toma outra medida. Isso tá brecando o poder a coragem do governo Maduro, né, a expectativa de reagir com medidas antidemocráticas pelo risco da volta das sanções pela sombra ali do Acordo de Barbados, ok? Então, a gente chegou até adiamentos de eleições e tudo isso. Isso não foi feito agora. Isso não foi feito agora em razão disso. Então você junta esse clima de esgotamento, junta um governo que não está aplicando medidas à altura do desempenho ruim que se tem de perspectiva do Maduro, é a primeira vez que tem uma chance muito real do Maduro ser derrotado. Vamos descobrir hoje à noite, eu vou entrar em live, a gente vai falar bastante sobre isso ainda, tá? Alguns pontos importantes. Calma, gente. Eu mostrei pesquisas aqui pra vocês, eu citei pesquisas que mostram uma vantagem estratosférica do Gonzalez. Tá? Entre 2004 e 2014 na Venezuela, você tinha muitos erros em pesquisa em favor do governo do Hugo Chávez e posteriormente do Nicolás Maduro. Tá? E aí o que começou a ser feito? Os institutos começaram a dar uma vantagem muito grande para a oposição. Parecia que estava tentando compensar. Tá sempre dando errado nesse nível. Então vamos compensar por outro lado, tá? Então de 2015 para cá, a oposição ela tem uma porcentagem de votos que é superestimada nas pesquisas de em média 30 pontos percentuais. É que agora parece que a margem do Gonzalez está acima desses 30 pontos percentuais. Aí que está o ponto. Mas de qualquer forma, é muito possível que seja uma disputa bem apertada, que o resultado seja apertado independente do resultado. É muito possível, não estou dizendo que vai acontecer. Ok? Outro ponto é que agora, nesse clima meio de desespero, de última hora estão sendo tomadas medidas um pouco mais rígidas, mesmo com medo de sanções, as que faltam, voltarem. Então, por exemplo, o governo de Caracas impôs restrições para que os venezuelanos que moram no exterior votem. Boa parte desses venezuelanos que moram no exterior, no total são 4,5 milhões que podem votar, que têm título de eleitor. Eles saíram do país ao longo dos últimos 10 anos e odeiam o Maduro. Então, seria um voto ruim pro Maduro. Tá? Com essas limitações, só 70 mil vão comparecer às urnas. Isso acaba limitando bastante.
Isso acaba limitando bastante, né, o poder da oposição. Mas as pesquisas também não estão mensurando quem está no exterior. Que isso fique claro. Vamos ver o que vai sair do resultado, vamos ver tudo que vai ser apontado, como que vai se dar todo o dia de votação. E é aquilo, gente, se o Maduro perder, ele vai deixar o poder. Se o Maduro ganhar, como que vai ser a reação do país? Os Estados Unidos vai considerar que o Acordo de Barbados foi completamente descumprido e vai impor novas sanções. Como que se o Machado ganhar e o Maduro sair do poder, como que seria um governo dele? Tudo isso eu vou deixar para comentar com vocês depois que o resultado sair, tá? Não vamos ficar aqui criando cenários, porque ainda tá muito em cima da hora, inclusive. Veremos, acompanharemos. É isso, gente. Qualquer discordância, concordância, crítica, sugestão, comente aqui embaixo, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.